Imagine por um instante que você está diante de um quebra-cabeça gigante, onde cada peça representa um interesse geopolítico, uma aliança frágil ou um conflito que se arrasta há anos. Agora pegue todas essas peças e jogue-as no tabuleiro do Oriente Médio. O resultado? A Síria. Um país que nos últimos anos se transformou no epicentro de uma guerra onde as regras mudam a cada jogada, e onde cada movimento pode redesenhar o futuro não apenas de uma nação, mas de todo o planeta. Mas aqui está o problema. A maioria das informações que circulam por aí, seja na internet ou em conversas de bar, ignora as nuances que moldaram essa crise. Não se trata apenas de um conflito entre governo e rebeldes, ou de uma luta entre extremistas e moderados. É uma teia complexa, onde história, religião, petróleo e poder se entrelaçam de forma quase indecifrável. E é justamente isso que vamos desvendar hoje. Porque entender o que realmente aconteceu na Síria, e o que ainda pode acontecer, é fundamental para compreender os rumos do Oriente Médio, as estratégias da Rússia, os interesses dos Estados Unidos e até mesmo os desafios que o Brasil pode enfrentar no futuro. Vamos começar pelo básico. O que desencadeou essa guerra? Em 2011, o mundo árabe foi sacudido por uma onda de protestos conhecida como Primavera Árabe. Países como Tunísia e Egito viram seus ditadores caírem, mas na Síria, a história foi diferente. Bashar al-Assad, que herdou o poder do pai em circunstâncias trágicas, seu irmão mais velho, o escolhido para suceder Hafez al-Assad, morreu em um acidente de carro. Não estava disposto a abrir mão do controle. Quando manifestantes pacíficos saíram às ruas pedindo reformas, a resposta foi brutal. Prisões arbitrárias, torturas, em pouco tempo, bombardeios a bairros inteiros. A oposição, inicialmente formada por desertores do exército sírio que se recusavam a atirar contra civis, logo se fragmentou. Grupos jihadistas, muitos deles libertados das prisões de Assad como parte de uma estratégia cínica para radicalizar o conflito, ganharam força. Entre eles, destacou-se a Frente al-Nusra, que mais tarde se tornaria uma filial oficial da Al-Qaeda na Síria. Seu líder, Abu Mohammed al-Julani, um veterano da guerra no Iraque, voltou ao país com uma missão clara: derrubar o regime e estabelecer um Estado Islâmico. Mas a história não parou por aí. Em 2013, um novo jogador entrou em cena, o Estado Islâmico ou ISIS. Enquanto a al-Nusra e outras facções lutavam contra Assad no oeste do país, o ISIS expandia seu domínio no leste, tomando cidades como Raqqa e transformando-a em sua capital não oficial. A brutalidade do grupo, execuções públicas, escravidão e destruição de patrimônios históricos, chocou o mundo. Mas havia outro ator em jogo, um que muitos subestimaram: os curdos. Os curdos, um povo sem Estado, dividido entre Turquia, Síria, Iraque e Irã, viram na guerra síria uma oportunidade única. Com o regime de Assad enfraquecido, eles declararam autonomia no norte do país, estabelecendo uma região conhecida como Rojava. Suas forças, as Unidades de Proteção Popular, YPG, logo se tornaram aliadas cruciais dos Estados Unidos na luta contra o ISIS. Mas essa aliança tinha um preço. A Turquia, que vê os curdos sírios como uma extensão do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, PKK, considerado terrorista por Ankara, passou a enxergar a autonomia curda como uma ameaça existencial. Enquanto isso, o regime de Assad estava à beira do colapso. Em 2015, com rebeldes avançando em várias frentes e o ISIS controlando vastos territórios, a Rússia decidiu intervir. Os bombardeios russos, oficialmente direcionados a grupos terroristas, na prática atingiram áreas controladas pela oposição moderada, incluindo hospitais e escolas. Moscou justificou sua ação como uma luta contra o extremismo, mas o verdadeiro objetivo era claro: salvar Assad e garantir a influência russa na região. Os Estados Unidos, por sua vez, concentraram seus esforços em apoiar as Forças Democráticas Sírias, fim de semana, uma coalizão liderada pelos curdos. Em 2017, após uma campanha intensa, as fim de semana conseguiram retomar Raqqa, desferindo um golpe decisivo contra o ISIS. Mas a vitória teve consequências inesperadas. A Turquia, temendo o fortalecimento dos curdos, lançou uma ofensiva no norte da Síria, criando uma zona de segurança ao longo da fronteira. Enquanto isso, a Rússia e o regime de Assad avançavam sobre áreas antes controladas pela oposição, consolidando o poder de Damasco. Mas a guerra não acabou. Hoje, a Síria é um país dividido, onde múltiplos atores lutam por influência. O regime de Assad, apoiado pela Rússia e pelo Irã, controla a maior parte do território, mas enfrenta sanções internacionais e uma economia em colapso. Os curdos mantêm sua autonomia no Nordeste, mas sob constante ameaça da Turquia.
Grupos jihadistas, embora enfraquecidos, ainda operam em áreas remotas. E o ISIS, apesar de ter perdido seu califado, continua sendo uma ameaça latente. O que tudo isso significa para o mundo? Em primeiro lugar, que a Síria se tornou um laboratório de guerras por procuração, onde potências globais testam suas estratégias e alianças. A Rússia, ao intervir, reafirmou seu papel como player decisivo no Oriente Médio. Os Estados Unidos, apesar de sua retirada parcial, mantêm uma presença militar no país, principalmente para proteger os campos de petróleo. A Turquia, por sua vez, usa a Síria como palco para conter os curdos e expandir sua influência regional. E o Brasil? Embora distante geograficamente, o país não está imune aos efeitos dessa guerra. A crise de refugiados sírios, que já levou milhares de pessoas a buscar abrigo em terras brasileiras, é apenas um exemplo. Além disso, a instabilidade no Oriente Médio afeta os preços do petróleo, a segurança energética global e até mesmo o equilíbrio de poder entre as grandes potências, fatores que direta ou indiretamente impactam nossa economia e nossa política externa. Entender a Síria, portanto, não é apenas uma questão de curiosidade histórica. É uma necessidade para quem quer compreender os rumos do mundo no século XXI. Porque, no fim das contas, o que acontece lá não fica lá. As peças desse quebra-cabeça continuam se movendo, e cada jogada pode mudar o destino de milhões de pessoas, inclusive o nosso. A estabilidade do Estado sírio. A Turquia, com objetivos semelhantes, lançou diversas operações contra os curdos, mas não conseguiu afastar definitivamente as forças democráticas sírias fim de semana da fronteira, graças ao patrocínio dos Estados Unidos. Quando parte das tropas americanas se retirou em 2021, não foi a Rússia, mas sim milícias apoiadas pelo Irã que ocuparam o vácuo deixado no leste do Eufrates, enquanto nas áreas sob influência turca se estabeleceram grupos formalmente ligados à oposição síria, batizados de Exército Nacional Sírio. Outro ator regional profundamente envolvido foi Israel, cujas forças de defesa realizaram ataques sistemáticos contra alvos relacionados a remessas de armas para o Hezbollah e o Hamas, sempre com o silêncio cúmplice da Rússia. Mais do que isso, Moscou chegou a um acordo com Tel Aviv para limitar a presença de forças iranianas nas proximidades das colinas de Golã, controladas por Israel. Enquanto isso, o principal fronte para Assad, a Rússia e o Irã continuava sendo a luta contra a oposição. Nos anos seguintes, a maioria dos enclaves rebeldes foi desmantelada, alguns com o uso de armas químicas, cujo arsenal nunca foi totalmente destruído. Isso provocou ataques aéreos limitados dos Estados Unidos, Reino Unido e França contra bases aéreas e instalações do programa químico do regime sírio. Trump fez o que seus antecessores não tiveram coragem, mas, no fim das contas, a guerra seguiu seu curso. O avanço da coalizão pró-Assad só foi contido em Idlib graças à intervenção turca, cujas tropas e postos de observação impediram que as forças do regime tomassem a última grande área controlada pela oposição, onde se concentravam milhares de combatentes evacuados de outros redutos. Foi nesse contexto que surgiu o Hayat Tahrir al-Sham, HTS, uma organização que, após sucessivos rebrandings, unificou sob seu comando grupos antes fragmentados, incluindo o antigo Jabhat al-Nusra, ligado à Al-Qaeda. A transformação não foi apenas nominal. Em 2021, um relatório do Conselho de Direitos Humanos da ONU acusou o HTS de detenções arbitrárias, tortura e outros crimes, com a peculiaridade de que muitos dos abusos eram cometidos em nome da lei islâmica. A democracia, como se vê, nunca foi uma prioridade para a organização. Ainda assim, seu líder, Abu Mohamed al-Julani, procurado pelo FBI desde 2012, com uma recompensa de $10 milhões pela sua captura, deixou de ser alvo prioritário das operações americanas. Em 2021, o ex-enviado especial dos Estados Unidos para a Síria, James Jeffrey, admitiu que Washington havia parado de caçar Julani. A justificativa? O HTS se tornará o mal menor em Idlib, uma força capaz de conter o avanço do regime e, ao mesmo tempo, evitar o caos que beneficiaria grupos ainda mais radicais. A declaração alimentou teorias conspiratórias, muitas sugerindo que Julani teria sido recrutado pela CIA durante sua prisão no Iraque ou que agiria em conluio com os americanos. A realidade, porém, é mais pragmática. Após anos de guerra, o HTS se consolidou como a única força opositora com capacidade militar e administrativa para desafiar Assad e, mais importante, sinalizou disposição em evitar confrontos diretos com o Ocidente. Julani, estrategista astuto, havia rompido publicamente com a Al-Qaeda anos antes e, mais recentemente, adotou uma postura de moderação calculada.
Em 2021, em sua primeira entrevista a veículos ocidentais, ele afirmou que a guerra na Síria não era uma luta religiosa, mas sim contra a opressão de um regime criminoso. Pediu aos Estados Unidos que retirassem o HTS da lista de organizações terroristas e prometeu proteger minorias. Não houve resposta oficial, mas os sinais eram claros. Sob seu comando, Idlib viu melhorias tangíveis. O HTS devolveu propriedades confiscadas a cristãos, permitiu cultos religiosos, suspendeu conversões forçadas de drusos ao islamismo sunita e até incentivou o retorno de refugiados não muçulmanos, prometendo-lhes segurança. Enquanto isso, as áreas controladas pelo regime de Assad afundavam em uma crise econômica sem precedentes. A inflação galopante, a escassez de combustível e alimentos e a ausência de reconstrução contrastavam com a relativa estabilidade em Idlib. Dados de satélite analisados pelo pesquisador Nathan Ruser revelam um quadro revelador. Entre 2020 e 2024, a iluminação noturna, um indicador indireto de atividade econômica, aumentou nas regiões sob controle da oposição e da Turquia, enquanto nas áreas governistas ela diminuiu drasticamente. No caso do regime, isso não se devia a ataques externos, mas à completa falência de qualquer plano de recuperação. Já em Idlib, o HTS não apenas manteve a ordem, mas também investiu em infraestrutura básica, resistindo até mesmo ao terremoto de 2023, que testou a resiliência do proto-estado que ali se formava. A Síria, hoje, é um mosaico de poderes em constante tensão. De um lado, um regime moribundo, sustentado por aliados externos, incapaz de reconstruir o país. De outro, uma oposição que, apesar de suas origens radicais, se viu forçada a moderar-se para sobreviver. E no meio, potências regionais e globais que continuam a disputar influência, cada uma com seus próprios interesses. O que está em jogo não é apenas o futuro de um país devastado, mas a própria ordem geopolítica do Oriente Médio e, por extensão, do mundo. Porque, como sempre, as peças desse tabuleiro não param de se mover, e cada movimento pode redefinir o destino de milhões, inclusive o nosso. Não havia mais justificativa para sustentar um regime que outrora se apoiava em uma máquina militar temida. A Síria, que já ostentou uma das forças armadas mais poderosas do mundo árabe, viu seu exército se desintegrar diante dos próprios olhos. Em 2024, os números ainda impressionavam: 130 mil soldados, milhares de tanques, sistemas de artilharia e uma força aérea respeitável. Mas os números, como sempre, escondiam a realidade. A guerra não apenas ceifou vidas, ela corroeu a lealdade, a disciplina e a própria razão de existir daquela máquina de guerra. Os soldados, muitos deles recrutados à força, enfrentavam condições desumanas. Salários que mal davam para 3 dias de sobrevivência, meses sem comida, equipamentos abandonados nas estradas por oficiais que fugiam dos combates. A corrupção endêmica transformou quartéis em mercados de propinas, onde até a dispensa médica tinha preço. E o que restou? Uma geração de jovens alauítas à base de apoio do regime, que após uma década de sacrifícios, se viram jogados à própria sorte. Sem trabalho, sem perspectivas, sem sequer o reconhecimento das promessas feitas. Muitos voltaram para casa com feridas físicas e psicológicas, apenas para descobrir que o Estado que os enviou à guerra não tinha nada a oferecer além de novas batalhas. Os relatos são devastadores. Soldados que após anos de serviço acordam à noite com o som de tiros imaginários, revivendo o trauma de emboscadas e deserções em massa. Homens que ao deixarem as fileiras, se deparam com um país onde as oportunidades evaporaram, onde a inflação devora o pouco que lhes resta, onde até a dignidade de um emprego civil lhes é negada. Alguns retornam ao fronte, não por convicção, mas por falta de alternativas. Afinal, entre a miséria e a linha de frente, qual é a diferença? Outros encontram refúgio na ilegalidade, extorquindo civis em postos de controle, onde a sobrevivência se mede em subornos e cigarros contrabandeados. Mas o colapso do exército sírio não foi apenas obra da incompetência ou da corrupção. Foi também o resultado de uma estratégia calculada por seus adversários. Enquanto o regime de Assad se afundava em suas próprias contradições, grupos como o Hayat Tahrir al-Sham, HTS, transformavam-se em máquinas de guerra eficientes. Investiram em treinamento em tecnologia, drones, mísseis de precisão, sistemas de comando integrados, e acima de tudo, em diplomacia. Não a diplomacia dos salões, mas a das tribos, dos clãs, das minorias que, cansadas da opressão, viram nos rebeldes uma alternativa viável. O HTS não conquistou territórios apenas pela força. Ele negociou.
Em Rama, em Alepo, em Idlib, seus líderes sentaram-se com anciãos, comandantes locais e até mesmo oficiais desertores do exército sírio, oferecendo acordos que, para muitos, soavam como a única saída. Em alguns casos, garantiram a rendição pacífica de bases inteiras. Em outros, transformaram inimigos em aliados, explorando o ressentimento acumulado contra um regime que, por décadas, tratou seus próprios soldados como peças descartáveis. E enquanto Damasco se afogava em sanções e isolamento, o HTS construía redes de influência, tecendo alianças que iam muito além do campo de batalha. O que isso nos diz? Que guerras não são vencidas apenas com armas, mas com narrativas, com a capacidade de oferecer algo melhor, ou pelo menos, menos pior, do que o inimigo. O regime de Assad perdeu não porque seus adversários eram mais fortes em termos militares, mas porque perdeu a batalha pela lealdade. Perdeu a confiança dos seus, a credibilidade diante do mundo, e acima de tudo, a capacidade de convencer que ainda valia a pena lutar por ele. Enquanto isso, seus oponentes aprenderam a lição. A guerra moderna não se ganha apenas com balas, mas com a habilidade de transformar derrotados em aliados e desesperança em esperança, por mais frágil que ela seja. E é essa lição que ecoa muito além das fronteiras da Síria. Porque em um mundo onde as linhas entre amigo e inimigo se desfazem a cada novo conflito, a verdadeira vitória pertence àqueles que souberem jogar o jogo das alianças, antes que seja tarde demais. Resistir a essa mudança seria ignorar a realidade. O poder não se sustenta apenas pela força, mas pela capacidade de construir algo novo onde antes só havia ruínas. E é exatamente isso que está acontecendo nas sombras da Síria, onde um governo alternativo não apenas desafia o status quo, mas redefine o que significa governar em meio ao caos. Cada passo dado por essa administração emergente é um golpe estratégico contra a narrativa da desesperança. Quando líderes locais ordenam que seus combatentes respeitem minorias étnicas e religiosas, não estão apenas fazendo um gesto simbólico, estão plantando as sementes de uma legitimidade que nenhum decreto de Damasco poderia impor. Quando investem em ministérios, bancos e até mesmo em um sistema de saúde mais ágil que o do regime, não estão apenas improvisando, estão provando que a governança não é privilégio de quem detém o monopólio da violência, mas de quem consegue transformar a necessidade em oportunidade. O que antes era visto como uma ameaça fragmentada, grupos armados, facções rivais, milícias locais, agora se articula em uma estrutura surpreendentemente coesa. A coordenação com aliados internacionais, a transição de comandantes de guerra para administradores civis, a integração de desertores do exército sírio em novas forças de segurança, tudo isso não é acaso, mas uma estratégia deliberada para ocupar o vácuo deixado por um Estado que há muito abandonou seu povo. E o mais irônico? Enquanto Damasco se afoga em burocracia obsoleta, onde funcionários citam manuais dos anos 1960 e departamentos inteiros existem apenas para pendurar bandeiras em eventos, o governo de Idlib avança com a eficiência de quem não tem tempo a perder. Mas o verdadeiro teste ainda está por vir, porque governar não é apenas administrar, é convencer. Convencer os céticos de que essa nova ordem não é uma fachada, mas uma alternativa viável. Convencer as potências estrangeiras de que reconhecer esse governo não é um ato de subversão, mas de realismo político. Convencer a população de que, apesar das cicatrizes da guerra, há um futuro possível fora da lógica da opressão e do abandono. E, acima de tudo, convencer a si mesmos de que a corrupção que corroeu o regime de Assad não se repetirá, porque, desta vez, não há margem para erros. O paradoxo é que, enquanto Damasco se apega a um passado que já não existe, Idlib constrói o futuro com as mãos que a guerra lhe deu. Não é um governo perfeito nem livre de contradições. Mas é um governo que entendeu algo fundamental. Em um mundo onde as fronteiras entre o legal e o ilegítimo se dissolvem, a única autoridade que realmente importa é aquela que consegue responder às necessidades de quem governa, antes que seja tarde demais para todos. Mas a realidade é que cada linha tênue entre ordem e caos está sendo testada, e nem sempre resistindo. Os relatos que chegam de Idlib não são apenas sobre um governo que tenta se firmar, mas sobre uma sociedade que aprende na prática, o que significa reconstruir a autoridade quando as regras do jogo foram reescritas à bala. Há execuções sumárias de ex-oficiais do regime, vinganças contra alauítas e curdos, e uma tensão constante entre o discurso de legalidade e os impulsos de quem ainda carrega o peso da guerra. Líderes como Abu Mohamed al-Julani, antes associado à Al-Qaeda, agora moderam o discurso, pelo menos em público, condenando perseguições étnicas e religiosas. O governo interino, sob Muhammad al-Bashir, tenta impor limites, multas para quem compra bens roubados,
apenas para disparos ao ar em celebrações, advertências contra ataques a minorias. Mas as palavras só valem o que a força por trás delas consegue fazer cumprir. Enquanto isso, em outras regiões, a violência segue seu curso. Em Manbij, milícias apoiadas pela Turquia saqueiam casas de curdos e executam feridos em hospitais. Em Homs, um combatente do Hayat Tahrir al-Sham fuzila 2 alauítas a queima-roupa, chamando-os de porcos e infiéis. As autoridades locais respondem com comunicados e toques de recolher, mas o abismo entre o que é dito e o que é feito permanece. Para um governo que busca reconhecimento internacional, cada incidente desses é uma mancha que não se apaga com declarações. Os critérios de Genebra e Nova York são claros: respeito aos direitos humanos, proteção às minorias, transparência. Nada disso se constrói com retórica, mas com ações, e acima de tudo, com a capacidade de punir quem desafia a ordem. A queda de Assad não redefiniu apenas a Síria, ela sacudiu o tabuleiro do Oriente Médio, onde Damasco sempre foi peça-chave. Para a Rússia, a perda de influência é um golpe estratégico. Suas bases em Tartus e Meimin, antes pontos de apoio inquestionáveis, agora são alvos de ataques esporádicos e negociações tensas. Moscou tenta manter sua presença, mas cada dia que passa torna mais difícil justificar o custo. A Síria era a porta de entrada para a África, um corredor logístico para operações na Líbia e no Sahel. Sem ela, o acesso fica mais caro, mais arriscado, e em alguns casos, simplesmente inviável. Aviões russos não conseguem voar carregados de Moscou até a Líbia sem escalas, navios dependem de portos instáveis. A alternativa? Aceitar que o controle sobre essas rotas está escapando, ou dobrar a aposta em um jogo que já não rende os mesmos dividendos. E há quem veja nisso uma oportunidade. A Turquia, por exemplo, avança como um player alternativo, oferecendo-se como ponte para o mercado europeu de energia, e quem sabe, de outras commodities menos lícitas. Para os Estados Unidos e seus aliados, a equação é simples: uma Síria estável, mesmo que imperfeita, é preferível a um vácuo de poder que beneficia apenas grupos extremistas ou potências rivais. Mas estabilidade não se decreta, ela se conquista. E o preço, como sempre, é a coerência entre o que se promete e o que se faz. No fim das contas, Idlib não é apenas um território em disputa. É um laboratório de como se governa quando as instituições tradicionais ruíram e a única moeda corrente é a confiança, ou medo. O mundo observa, mas não intervém. Os atores regionais calculam, mas não se comprometem. E os sírios, esses, seguem tentando sobreviver em meio às ruínas de um país que já não existe como antes. A pergunta que fica é: até quando a improvisação será suficiente? Não se engane, confiar cegamente nesses atores é um erro estratégico. A cada movimento as peças se rearranjam, mas os interesses permanecem os mesmos, frios, calculados, implacáveis. Uma base no Mar Vermelho, em Porto Sudão, poderia ser a solução. Mas não se iluda, o Sudão ainda sangra em uma guerra civil que não dá sinais de trégua, e cada dia de negociação é um dia a mais de incerteza. Moscou joga suas fichas, apoiando o governo oficial, mas a sombra da instabilidade paira sobre qualquer acordo. Os russos sabem. Perder essa posição não seria apenas um revés no Oriente Médio, mas um golpe profundo na África, onde suas ambições já são frágeis. E, no entanto, a realidade é cruel: a chance de manter o status quo diminui a cada amanhecer. Enquanto isso, o Irã assiste ao colapso de sua estratégia regional como quem vê um castelo de cartas desabar. A Síria foi o pilar de sua projeção de poder, um investimento que beirava a obsessão. Bilhões de dólares em créditos, armas e influência, tudo para sustentar um regime que agora mal se mantém de pé. Teherã apostou tudo em Hezbollah, nas milícias xiitas e na lealdade de Assad, mas o resultado foi uma derrota humilhante. O Hamas se distanciou, o Hezbollah está enfraquecido, e a Síria, outrora um corredor vital para o fornecimento de armas, agora é um território fragmentado, onde rotas terrestres e aéreas foram cortadas. É um fracasso comparável ao colapso do bloco soviético na Europa Oriental, uma queda que redefine fronteiras e abala alianças. Do outro lado do tabuleiro, a Turquia emerge como a grande vencedora. Com tropas no norte da Síria, Ankara não apenas minou a autonomia curda, mas também garantiu que grupos aliados avançassem sobre cidades-chave, como Manbij, sob a proteção de sua artilharia. O cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos pode ser frágil, mas o projeto turco de criar uma zona tampão ao longo da fronteira está mais próximo do que nunca de se concretizar. E com o controle de vastas áreas do país, Erdogan não apenas consolida seu poder regional, mas também se posiciona como um ator indispensável em qualquer futuro governo sírio. A mensagem é clara:
Quem manda na Síria não são mais os generais de Damasco, mas os estrategistas de Ankara. Para Israel, a situação é um paradoxo. De um lado, o enfraquecimento do Irã e a redução da influência iraniana na Síria são vitórias incontestáveis. De outro, o vácuo de poder foi preenchido por grupos como o Hayat Tahrir al-Sham, os mesmos que celebraram os ataques de 7 de outubro e que agora ditam as regras no noroeste do país. Diante disso, Tel Aviv não hesita. Bombardeios cirúrgicos destroem depósitos de armas, drones e mísseis antes que cheguem às mãos de seus inimigos. A expansão da zona de segurança nas colinas de Golã é uma resposta necessária, mas arriscada. Ainda assim, o governo israelense insiste. Seu objetivo não é entrar em guerra com a Síria, mas garantir que o país não se torne novamente uma plataforma para ataques. A pergunta é: até quando essa contenção durará? Os Estados Unidos, por sua vez, vivem um dilema. Sua missão na Síria, enfraquecer Assad e conter o Irã, foi cumprida. Mas a presença americana no nordeste do país, ao lado dos curdos, cria uma contradição. Como apoiar um aliado sem se envolver em um conflito mais amplo? As forças sírias, agora dominadas por facções islamistas, ainda são classificadas como terroristas por Washington, o que complica qualquer diálogo. E com a possibilidade de uma retirada abrupta a cada mudança de governo, o futuro da influência americana na região é incerto. O que resta é uma política externa reativa, sem uma visão clara para o dia seguinte. Enquanto isso, o novo governo sírio, ou o que resta dele, tenta vender uma narrativa de reconstrução e tolerância. Promessas de abertura econômica e respeito às minorias religiosas ecoam, mas a realidade é bem diferente. As mesmas facções que lutaram entre si agora disputam o controle do Estado, e grupos jihadistas como o Hayat Tahrir al-Sham não têm intenção de abrir mão do poder conquistado. A Turquia, a Rússia e até mesmo a Síria Livre têm seus próprios interesses, e nenhum deles está disposto a ceder. E no meio desse caos, Moscou ainda tenta manter suas bases, usando todos os meios possíveis para não perder sua última posição de influência. O único alívio é que o Estado Islâmico, outrora a maior ameaça, foi derrotado. Mas a vitória é frágil. A Síria de amanhã será moldada por aqueles que souberem navegar entre as facções, explorar as fraquezas dos rivais e, acima de tudo, sobreviver. Os sírios cansados de guerra parecem dispostos a aceitar qualquer solução, desde que traga um mínimo de estabilidade. Mas em um jogo onde todos os jogadores têm armas e nenhum tem escrúpulos, o futuro continua incerto. E a pergunta que não quer calar é: até quando a improvisação será suficiente para evitar o próximo colapso?